maioria das pessoas não está dormindo porque é fraca. Está dormindo porque acordar dói. A verdade raramente oferece conforto imediato. Ela não embala, não protege, não promete segurança. Pelo contrário, a consciência cobra um preço alto, e poucos estão realmente dispostos a pagá-lo. Existe um momento, silencioso, íntimo, quase imperceptível, em que alguém percebe que algo não está certo. Uma incoerência pequena. Um detalhe fora do lugar. Uma sensação incômoda que não deveria estar ali, mas está. E nesse momento, surge a escolha. Não é uma escolha feita por ignorância ou falta de inteligência. É uma escolha feita por medo. Medo de perder o chão. Medo de perder a aprovação. Medo de perder o lugar na fila invisível que organiza a vida social. O paradoxo é simples, mas cruel. Quanto mais liberdade interior alguém conquista, menos protegido se sente. Pensar por conta própria exige responsabilidade individual. E responsabilidade assusta, porque não há mais para onde apontar o dedo. Maquiavel já havia deixado claro que o poder mais sólido não se sustenta pela força explícita, mas pela obediência voluntária daqueles que preferem não enxergar. A massa não é enganada o tempo todo. Ela participa. E participa porque questionar tudo parece arriscado demais. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele incômodo ao perceber algo óbvio demais para ser ignorado. A vontade quase automática de perguntar por quê. E logo em seguida, o impulso de ficar quieto, de não ir longe demais. Este vídeo não foi feito para confortar. Foi feito para provocar. Ele não promete paz imediata, mas oferece lucidez. Porque depois que o despertar começa, não há retorno ao sono. Existe apenas a escolha entre fingir que não viu, ou assumir a própria consciência. O conforto não aprisiona pela força. Ele aprisiona pela sedução. Ele oferece estabilidade, rotina, previsibilidade e uma sensação enganosa de controle. Aos poucos, quase sem que se perceba, a consciência vai sendo empurrada para o segundo plano. A verdade passa a incomodar menos do que deveria. E aquilo que antes causava estranhamento começa a parecer normal. Em O Príncipe, Maquiavel observa que os homens se acomodam facilmente quando acreditam estar seguros. O pensamento crítico não desaparece de uma vez. Ele é substituído. Troca-se a reflexão por hábitos. Troca-se a escolha por repetição. E quando alguém se dá conta, a prisão já parece um lar. A maioria não é dominada porque alguém manda. É dominada porque prefere obedecer. A obediência voluntária nasce do medo. Medo de errar. Medo de perder espaço. Medo de enfrentar o desconhecido. O conforto se transforma em uma moeda de troca silenciosa. Liberdade interior em parcelas pequenas. Um pouco hoje. Outro pouco amanhã. O controle social mais eficiente não precisa de vigilância constante. Ele funciona quando a própria pessoa passa a justificar aquilo que a limita. Nesse ponto, a massa se torna previsível. Questionar esse conforto exige lucidez. E lucidez tem um preço. Ler O Príncipe não é reconfortante. Maquiavel não escreve para acalmar. Ele escreve para revelar, para mostrar como o poder funciona, inclusive dentro de cada um. Um exercício simples é observar o próprio dia. Quais escolhas são feitas por convicção? E quais são feitas apenas por medo? Esse pequeno despertar gera um desconforto inicial, quase sutil, quase fácil de ignorar. Mas é exatamente esse incômodo que abre espaço para algo ainda mais profundo. Entender por que obedecer parece tão natural. Obedecer, na maioria das vezes, não é um ato imposto. É uma escolha disfarçada de necessidade. Desde cedo, as pessoas aprendem que questionar demais traz problemas, enquanto concordar facilita a vida. Maquiavel já apontava que o poder mais estável é aquele que não precisa ser constantemente exercido. Quando a obediência se torna hábito, a consciência se acomoda, e a verdade passa a ser filtrada pelo que é conveniente, não pelo que é real. Assim, a submissão deixa de parecer submissão. O medo é o grande combustível desse processo. Medo de perder pertencimento. Medo de ser visto como rebelde. Medo de ficar sozinho.
A obediência voluntária nasce quando alguém percebe que seguir o fluxo dá menos trabalho do que sustentar uma posição própria. O pensamento crítico deixa de ser um desafio intelectual e passa a ser um risco social. Pouco a pouco, a liberdade interior vai sendo trocada por aceitação, por elogios, pela sensação confortável de estar do lado certo. E o controle social se fortalece, sem precisar levantar a voz. Basta observar situações comuns, repetir opiniões em redes sociais sem verificar fontes, aceitar regras injustas no trabalho apenas para evitar conflito, silenciar diante de decisões absurdas só para não comprar briga. Pequenos atos diários, treinamentos silenciosos da obediência. Ler O Príncipe com atenção revela algo desconfortável. O poder se sustenta muito mais na previsibilidade das massas do que na força bruta. Esse reconhecimento gera lucidez, mas também gera desconforto, porque, a partir daí, surge uma pergunta que poucos querem encarar. O que acontece quando alguém decide não obedecer? A autonomia assusta mais do que se admite. Decidir por conta própria significa assumir riscos, abrir mão de desculpas, carregar o peso das consequências. Para muita gente, obedecer é mais confortável do que escolher. Maquiavel já indicava que os homens preferem a segurança de ordens claras à incerteza da própria vontade. A consciência percebe isso, mas o medo costuma falar mais alto. Ser autônomo exige pensamento crítico constante. Não basta discordar uma vez. É preciso sustentar decisões mesmo quando não há aplausos. A liberdade interior cobra responsabilidade individual. E isso não é leve. Quem decide por si perde o abrigo da massa. Perde a proteção do todo mundo faz. É aí que o controle social mostra sua eficiência. Ele não impede escolhas. Apenas torna o preço delas alto demais para a maioria. Na prática, o medo da autonomia aparece em situações simples. Escolher um caminho profissional menos estável, mas mais verdadeiro. Dizer não a práticas injustas, mesmo sabendo que isso pode custar oportunidades. Buscar fontes diferentes de informação. Ler autores que desafiam certezas, como Maquiavel, em vez de consumir apenas o que confirma crenças. Cada pequena escolha exige lucidez e prepara o terreno para algo ainda mais delicado. Perceber que pensar por conta própria pode ser visto como uma ameaça. Ter consciência não é confortável. É perigoso. Quanto mais alguém enxerga, menos consegue fingir que não sabe. A verdade, quando aparece, exige posicionamento. Maquiavel entendia que a lucidez pode ser um obstáculo para quem deseja apenas se manter seguro dentro de um sistema. Pensar demais tira o sono, tira o chão e tira a possibilidade de culpar outros pelas próprias escolhas. A consciência desperta rompe o pacto silencioso da obediência voluntária. Quem passa a enxergar o jogo deixa de ser previsível. E isso incomoda. O controle social funciona melhor quando as pessoas não refletem sobre por que obedecem. Elas apenas obedecem. Nesse cenário, o pensamento crítico vira um risco social. Questionar pode significar isolamento, perda de privilégios, conflitos evitáveis. Por isso tanta gente prefere não saber. Os sinais estão por toda parte. Pessoas que evitam certos livros, certos debates, certos temas polêmicos. Outras dizem, prefiro não pensar nisso agora. Como se a consciência tivesse um botão de desligar. Mas a lucidez não volta para a gaveta depois que aparece. Ler O Príncipe mostra que ignorar a verdade nunca impediu o poder de agir. Apenas enfraqueceu quem fingiu não ver. E quando essa percepção se instala, surge uma tensão inevitável. Entender que a maioria prefere permanecer inconsciente. A massa não é controlada porque é fraca. É controlada porque é previsível. Quando muitas pessoas pensam da mesma forma, reagem da mesma forma e desejam as mesmas coisas, o controle se torna simples. Maquiavel observava que governar grupos é menos sobre convencer, e mais sobre manter padrões estáveis de comportamento. A consciência individual se dilui no coletivo, e a verdade passa a ser definida pelo que é mais repetido, não pelo que é mais lúcido. O controle social se fortalece quando a responsabilidade individual desaparece. Na massa,
Ninguém se sente totalmente responsável por nada. Decisões erradas viram ordens. Injustiças viram normas. E o medo se dissolve em justificativas coletivas. A obediência voluntária ganha força porque ninguém quer ser o primeiro a sair da fila. Pensar diferente exige coragem. Pensar igual exige apenas adaptação. Isso aparece todos os dias. Tendências seguidas sem reflexão. Discursos repetidos sem compreensão. Ataques a quem questiona o consenso. Quem demonstra pensamento crítico costuma ser visto como o problema, não como alguém lúcido. Ler obras como O Príncipe ajuda a perceber que a massa sempre foi o principal instrumento de controle. E quando essa percepção surge, algo pesa. Porque enxergar o jogo significa não pertencer completamente a ele. A lucidez cobra caro. Enxergar com clareza significa perder ilusões que antes ofereciam conforto. Depois que a consciência desperta, não é mais possível aceitar explicações simples para problemas complexos. A verdade deixa de ser abstrata. Ela exige posicionamento. Maquiavel entendia que quem vê o jogo do poder dificilmente consegue voltar a ser apenas mais um. O preço mais comum da lucidez é o isolamento. Quem desenvolve pensamento crítico percebe incoerências que a maioria ignora, ou prefere ignorar. Opiniões prontas passam a soar vazias. Discursos repetidos perdem força. Isso gera atrito. A massa tende a rejeitar quem ameaça a estabilidade do consenso. O medo de ser excluído faz muitos recuarem. Escolhem o silêncio em vez da clareza. Na prática, esse custo aparece em pequenas rupturas. Menos identificação com conversas superficiais. Mais cuidado com o que se consome e compartilha. Mais responsabilidade individual nas escolhas. Ler O Príncipe revela algo incômodo. A lucidez nunca foi premiada. Apenas necessária. Quem enxerga passa a carregar um peso invisível. Saber que não pode fingir ignorância. E esse peso prepara o terreno para uma decisão delicada. Quando falar parece arriscado, mas calar começa a custar demais. O silêncio nem sempre é ignorância. Muitas vezes, é estratégia de sobrevivência. Quando falar custa caro, calar parece inteligente. A consciência percebe a incoerência, mas o medo calcula o risco. Maquiavel já indicava que o poder se mantém não apenas pelo que é dito, mas principalmente pelo que não é questionado. Assim, o silêncio conveniente se transforma em cumplicidade disfarçada. A obediência voluntária se aprofunda quando o indivíduo decide não se expor. Pensar diferente em público pode trazer retaliação, perda de espaço, isolamento social. O controle social agradece esse cálculo silencioso, porque não precisa agir diretamente. Basta que cada um vigie a si mesmo. A liberdade interior vai sendo comprimida, não por ordens explícitas, mas pela autocensura cotidiana. Isso aparece em ambientes comuns. Reuniões onde todos discordam internamente, mas ninguém fala. Debates onde a verdade é suavizada para evitar conflito. Redes sociais onde o silêncio vale mais que a lucidez. Com o tempo, calar vira hábito, mas o custo é alto. A consciência não se apaga, ela se acumula. E quando esse acúmulo se torna insuportável, algo começa a mudar. Porque chega o momento em que permanecer calado pesa mais do que enfrentar a solidão de quem desperta. O despertar quase nunca acontece em grupo. Quando a consciência se amplia, a sensação inicial é de afastamento, não de pertencimento. A pessoa começa a perceber incoerências onde antes via normalidade. Conversas mudam de peso. Hábitos perdem sentido. Certezas coletivas já não convencem. Maquiavel entendia que quem enxerga demais raramente é bem-vindo, porque a lucidez expõe o que muitos preferem manter oculto. Esse processo é silencioso. Não há aplausos. Não há validação imediata. O pensamento crítico amadurece no isolamento, enquanto a massa segue seu ritmo previsível. O controle social perde força sobre quem desperta, mas o preço é alto. Menos identificação, menos conforto emocional. A liberdade interior cresce, e junto com ela, cresce a responsabilidade de sustentar a própria visão sem apoio externo. Na prática, o despertar solitário aparece em escolhas simples.
Selecionar melhor o que se consome, com quem se conversa, onde se investe energia. Ler O Príncipe deixa de ser leitura. Vira confronto interno. A pessoa entende que não há retorno ao estado anterior de ignorância. E nesse ponto surge a pergunta mais séria de todas. O que fazer com essa lucidez agora? Quando a lucidez chega, ela traz um peso inevitável: a responsabilidade individual. Já não é possível culpar o sistema, a cultura ou a massa com a mesma facilidade. A consciência entende que, mesmo dentro de estruturas injustas, sempre existe algum grau de escolha. Maquiavel deixou claro que o poder se sustenta porque muitos preferem delegar decisões difíceis. Assumir a própria parte é desconfortável, mas é libertador. A responsabilidade começa nas pequenas coisas, no que se consome, no que se repete, no que se aceita sem questionar. O pensamento crítico exige coerência entre discurso e ação, e isso elimina atalhos morais. A liberdade interior cresce quando alguém deixa de agir por medo e passa a agir por convicção. Esse movimento rompe o controle social mais eficiente, aquele que faz o indivíduo acreditar que não tem alternativa. Na prática, isso significa agir mesmo quando ninguém está olhando. Estudar temas que ampliem a visão de mundo. Ler O Príncipe não como manual de dominação, mas como espelho das dinâmicas humanas. Escolher com cuidado onde investir tempo e energia. E quando dizer não. Esse compromisso com a própria consciência leva a um ponto inevitável: perceber que, no fim, tudo se resume a uma escolha. No fim, tudo converge para uma escolha que ninguém pode fazer por você: permanecer confortável, protegido pela massa, ou assumir a lucidez com todas as suas consequências. Maquiavel jamais prometeu tranquilidade a quem enxerga. Ele apenas revelou a verdade nua do poder. A consciência entende que não escolher também é uma escolha. E quase sempre, é a mais cara. A escolha final não é grandiosa. É cotidiana. Está no que se aceita calado, no que se repete sem pensar, no medo que guia decisões pequenas. A obediência voluntária continua disponível, oferecendo alívio imediato. A liberdade interior exige constância, coragem, responsabilidade individual. O controle social não precisa ser combatido diretamente. Basta que alguém pare de alimentá-lo dentro de si. Essa escolha aparece em atitudes simples: agir com coerência mesmo quando é incômodo, sustentar a própria verdade sem pedir aprovação, recusar papéis que exigem trair a própria consciência. Ler O Príncipe até o fim deixa algo claro: o poder sempre contará com a passividade da maioria. A pergunta que fica é pessoal, intransferível e sem resposta fácil. Diante disso tudo, qual posição será assumida a partir de agora? Agora, a pergunta inevitável não é mais sobre o mundo, nem sobre o sistema, nem sobre o poder. É sobre você. O que vai fazer com tudo isso que ficou claro? Porque conhecimento sem aplicação vira apenas mais uma forma sofisticada de fuga. A consciência que desperta e não age se transforma em peso. E a lucidez ignorada cobra seu preço em silêncio, frustração e incoerência. Talvez não seja possível mudar tudo de uma vez. E nunca foi essa a exigência. Mas é possível mudar pequenas escolhas diárias. O que você consome. O que aceita calado. O que repete sem pensar. É possível exercitar pensamento crítico. Proteger sua liberdade interior. Assumir, pouco a pouco, sua responsabilidade individual. Não para se tornar superior à massa, mas para não ser controlado por ela sem perceber. Então reflita. Em que áreas da sua vida você ainda obedece por medo? Onde o conforto virou prisão? O que você já sabe, mas insiste em ignorar? Se este conteúdo fez sentido, é porque algo em você já acordou. E se você quiser continuar desenvolvendo essa lucidez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o objetivo não é agradar, é despertar.